Muito antes de Etelfrido gravar seu nome na história do Norte, não existia uma única Nortúmbria, apenas um mosaico de reinos inquietos, sempre à beira da guerra. A própria terra parecia inquieta, suas fronteiras mudando a cada geração, seus governantes raramente seguros. O poder não era tanto herdado quanto tomado e tão facilmente perdido. Ao norte ficava Bernícia, um reino costeiro e austero, construído tanto sobre a sobrevivência quanto sobre a ambição. Seus primeiros reis, como Ida de Bernícia, mantiveram suas posições contra a pressão implacável dos reinos britônicos ao redor. Esses não eram inimigos distantes, mas ameaças imediatas, avançando das colinas e das antigas terras romanas, determinados a recuperar o que havia sido perdido. Cada vitória era temporária, cada derrota potencialmente fatal, mas ao sul, o reino de Deira se estendia por terras mais ricas, tendo como centro a antiga cidade romana de Eboracum, que mais tarde se tornou a cidade de York. Mas a riqueza não trouxe estabilidade. Dinastias rivais disputavam o controle. Nenhum rei governava sem estar sempre olhando para trás. Foi nesse cenário fragmentado e violento que Etelfrido surgiria. Um homem que não apenas governaria, mas mudaria o destino do norte. Um senhor da guerra pagão, antes do cristianismo se espalhar. Esta é a história dele. Etelfrith nasceu em uma linhagem já envolta em poder e lenda. Filho de Etelric de Bernícia e neto de Ida de Bernícia, o primeiro rei conhecido do reino Ânglio de Bernícia. As velhas crônicas o lembram como um governante que reinou por 12 anos e lhe atribuem o fortalecimento da sede real no castelo de Bamborough, a grande fortaleza voltada para o Mar do Norte. No entanto, essa dinastia, a Casa dos Idingas, não era antiga pelos padrões da realeza. Ela surgiu na era instável das migrações, quando novos povos criaram reinos a partir da sombra decadente de Roma. Mesmo assim, a linhagem que Etelfrith herdou não era comum. As genealogias dos reis anglo-saxões faziam sua linhagem remontar a Vodin, o principal entre seus deuses. Seja acreditada plenamente ou moldada pela tradição, tal afirmação tinha peso. Isso colocava Etelfrith não apenas entre homens de posição, mas entre aqueles que acreditavam governar por uma espécie de herança divina, sua autoridade ligada à vontade dos próprios deuses antigos. Pouco se sabe com certeza sobre seus primeiros anos, mas não é difícil imaginar o mundo em que ele foi criado. Se ele cresceu até a idade adulta nos salões varridos pelo vento de Bambra, teria sido moldado por sua beleza austera e pela constante preparação para a guerra. Desde jovem, ele teria sido treinado para a batalha, endurecido com lança e espada, instruído nas artes do comando e ensinado a rígida disciplina esperada do filho de um rei. Junto a isso, ele teria sido imerso nas crenças de seu povo, nos rituais, nos sacrifícios e nas histórias antigas que uniam guerreiros e deuses. Em um mundo assim, a realeza não era apenas uma questão de poder, mas de destino. Etelfrith chegou ao trono da Bernícia por volta do ano 593, mas não por meio de uma sucessão simples e incontestada. Embora ele fosse filho de Etelric da Bernícia, o trono provavelmente havia passado antes para as mãos de Hussar, sugerindo uma ruptura na linha de sucessão. Quando Etelfrith surgiu como rei, isso pode ter marcado a restauração do domínio de sua família sobre o poder, seja por meio da força, de manobras políticas ou do colapso de uma reivindicação rival. Em uma época como essa, linhagem sozinha nunca era suficiente. Uma coroa precisava ser conquistada tanto quanto herdada, e Etelfrith provou estar à altura dessa tarefa. O historiador Beda retrata Etelfrith como uma figura de eficácia quase aterrorizante, um senhor da guerra cujo nome se tornou sinônimo do esmagamento dos britões. Embora ainda fosse pagão, governando antes que a luz do cristianismo chegasse à Nortúmbria,
Ethelfrith é descrito como superando todos os outros governantes ingleses em sua destruição dos reinos nativos. Beda, buscando uma comparação que seu público entenderia, compara Ethelfrith a Saul, um guerreiro escolhido para a conquista, mas que carecia da verdadeira fé. Sob Ethelfrith, a guerra não era apenas pilhagem, era transformação. As terras não eram simplesmente tomadas, mas esvaziadas, as populações britônicas expulsas ou reduzidas a pagadoras de tributo, seus territórios repovoados por guerreiros anglos, remodelando a própria estrutura do norte. É dentro dessa expansão brutal que alguns viram sua mão por trás da sombria, mas lendária, Batalha de Catraet, lembrada na tradição galesa como uma derrota catastrófica para os britões. Lá, uma grande hoste celebrada posteriormente na poesia por sua coragem, marchou contra o crescente poder anglo, apenas para ser completamente aniquilada. Se Ethelfrith foi realmente o arquiteto dessa destruição, isso exemplificaria exatamente porque ele se destaca entre os outros reis de sua época. Ele não era apenas um defensor da Bernícia, mas um agressor de vontade implacável, avançando profundamente em terras inimigas, esmagando coalizões antes que pudessem amadurecer e garantindo que a resistência não terminasse em impasse, mas em ruína. Foi sob Ethelfrido que as fronteiras da Bernícia avançaram significativamente para o interior a partir da costa e penetraram ainda mais no território britânico. Beda relata como o poder crescente de Ethelfrido despertou medo muito além das fronteiras da Bernícia. Nos primeiros anos do século VII, Ethelfrido já havia traçado um caminho de conquistas pelos reinos britônicos, expandindo seu domínio com uma certeza implacável que alarmava seus vizinhos. Aedan, o rei de Dalriada, um governante experiente cuja autoridade se estendia pelo mar da Irlanda. Determinado a conter esse senhor da Guerra do Norte antes que seu poder se tornasse grande demais, Aedan reuniu o que Beda chama de um exército imenso e poderoso, juntando uma grande hoste em um esforço final para deter o avanço dos anglos. No entanto, quando as duas forças se encontraram, tradicionalmente na Batalha de Degsestan, não foram os números que decidiram a batalha, mas sim a disciplina e a ferocidade do bando de guerra de Ethelfrith. Apesar de estar em menor número, ele enfrentou a invasão de frente e a destruiu com uma força devastadora. Beda nos conta que quase todo o exército de Aedan foi massacrado, o campo ficou coberto de mortos, enquanto o próprio rei mal conseguiu escapar com vida. Não foi apenas uma vitória, mas uma destruição tão completa que ecoou por gerações. A partir daquele dia, Beda afirma que os reis irlandeses na Grã-Bretanha não ousaram mais fazer guerra contra os ingleses, um silêncio das armas que perdurou até mesmo durante a própria vida de Beda, mais de um século depois. Há também uma sombra mais pessoal lançada sobre essa batalha. Entre os homens de Aedan estava Haring, filho do antigo rei Hussar de Bernícia, um lembrete de que isso não era apenas um confronto de povos, mas de reivindicações rivais. Sua presença sugere que antigas divisões dentro de Bernícia não haviam sido esquecidas. Com a vitória, Ethelfrido garantiu tanto seu reino quanto sua dinastia. E ao fazer isso, garantiu que nenhuma coalizão do norte, fosse britônica, irlandesa ou formada por exilados, surgisse forte o suficiente para desafiá-lo novamente tão cedo. A unificação da Nortúmbria sob Ethelfrido é um dos momentos mais importantes da história inglesa antiga, mas a forma exata como isso aconteceu não está clara. Naquela época, o norte estava dividido em dois reinos separados, Bernícia ao norte e Deira ao sul, e eles eram frequentemente rivais. Durante o reinado de Ethelfrido, os dois reinos se tornaram um só, mas as fontes não explicam claramente como ele conseguiu isso. A ideia mais comum é que ele conquistou Deira pela força. Ethelfrido já era um líder de guerra poderoso e experiente, então faz sentido que ele possa ter invadido o sul e assumido o controle. Apoiando essa teoria está o exilado Eduíno da Nortúmbria, o príncipe legítimo de Deira,
que foi forçado a fugir e passar anos no exílio. Isso sugere que a família dele perdeu o poder, provavelmente porque Eteofrido havia tomado o trono. No entanto, pode não ter sido uma única conquista dramática. Alguns historiadores acham que Deira pode ter sido enfraquecida por problemas internos ou ameaças externas, o que facilitou para Eteofrido assumir o controle gradualmente. Outros acreditam que ele pode ter governado Deira indiretamente no início, como um suzerano, antes de absorvê-la completamente em seu reino. Existe até uma pequena possibilidade de que alianças ou acordos políticos tenham desempenhado um papel, embora haja poucas evidências disso. No final, não importa como aconteceu, Eteofrido se tornou o primeiro governante a controlar tanto Bernícia quanto Deira juntos. Isso criou o reino que hoje conhecemos como Nortúmbria, um estado poderoso e unificado que dominaria o norte por gerações. Uma curiosidade sobre o reinado de Eteofrido é que ele concedeu a fortaleza de Dingide à sua esposa Beba. O castelo foi renomeado em homenagem a Beba e passou a se chamar Bebbanburg, que hoje conhecemos como Castelo de Bamborough. Nos últimos anos de seu reinado, talvez entre os anos 613 e 616, Eteofrido levou suas guerras profundamente para o oeste, atacando o reino britônico de Powys, no que se tornaria um dos episódios mais perturbadores de seu governo. Na Batalha de Chester, ele enfrentou e destroçou as forças aliadas dos bretões, matando seu rei. A batalha em si foi decisiva. Nas proximidades havia um grande mosteiro, onde um grande número de monges havia se reunido. Segundo Beda, esses homens não vieram para lutar, mas para rezar pelo sucesso do exército britônico. No entanto, aos olhos de Eteofrido, isso não fazia deles menos inimigos. Beda preserva a lógica assustadora que lhe é atribuída. Embora não portassem armas, eles se opunham a ele por meio de suas orações, e, portanto, deveriam ser considerados entre seus inimigos. Agindo com base nessa crença, Eteofrido ordenou um ataque contra eles antes que a batalha principal começasse. O massacre resultou em cerca de 1.200 mortos, com apenas 50 homens conseguindo escapar. A dimensão do massacre é difícil de compreender, e gerações posteriores tiveram dificuldades para interpretá-lo. Alguns aceitaram o relato de Beda ao pé da letra, vendo nele um exemplo claro da brutalidade das guerras antigas, onde nem mesmo homens santos eram poupados se fossem considerados contrários à causa de um rei. Outros sugeriram uma ação mais fria e calculada, dizendo que Eteofrido atacou primeiro os monges como uma manobra tática, forçando os bretões a romperem a formação e correrem em defesa deles, enfraquecendo assim sua posição, antes mesmo do início da batalha. Quaisquer que tenham sido seus motivos, o evento deixou uma marca profunda na memória histórica da Grã-Bretanha. Foi um momento em que a religião pagã do Senhor da Guerra entrou em choque com a ordem moral emergente do cristianismo. Também revela a natureza do governo de Eteofrido, intransigente, implacável e sem qualquer freio. Em Chester, ele fez mais do que derrotar um exército. Ele quebrou uma coalizão, destruiu a resistência no oeste e garantiu que seu poder fosse sentido muito além das fronteiras da Nortúmbria. Mesmo que o custo fosse lembrado como um dos atos mais sombrios de seu reinado, a luta entre Eteofrido e a Casa de Deira não foi apenas um conflito passageiro, mas uma rivalidade profunda e duradoura que moldou o destino do norte. Quando Eteofrido assumiu o controle de Deira, a antiga linhagem real foi derrubada e seu jovem príncipe Eduíno foi levado ao exílio. Por anos, Eduíno vagou de corte em corte, um herdeiro despossuído cuja própria existência representava uma ameaça ao governo de Eteofrido. Homens assim eram perigosos, pois carregavam tanto prestígio quanto a lealdade daqueles que se lembravam da antiga ordem. E assim, Eteofrido buscou não apenas derrotá-lo, mas eliminá-lo por completo. A fuga de Eduíno acabou por levá-lo à corte de Redualdo, um dos governantes mais formidáveis dos primórdios da Inglaterra. Seu poder se estendia por toda a Anglia Oriental e além.
Etelfrido, não querendo deixar as coisas ao acaso, enviou mensageiros carregados de promessas de ouro, instando Redualdo a matar Eduíno. Quando o suborno falhou, vieram as ameaças. A guerra viria se Eduíno não fosse entregue. Por um momento parecia que a pressão poderia funcionar e que o longo exílio de Eduíno terminaria em traição. No entanto, como conta Beda, Redualdo foi dissuadido desse caminho, convencido por sua esposa, que lhe lembrou que a honra não podia ser comprada e que trair um hóspede mancharia seu nome para sempre. Escolhendo a guerra em vez da desonra, Redualdo reuniu suas forças e marchou para o norte para enfrentar Etelfrido. Os dois reis se encontraram no ano de 616, na Batalha do rio Idle, onde o destino da Nortúmbria seria decidido. Etelfrido, pego de surpresa e incapaz de reunir toda a sua força, enfrentou um inimigo que veio preparado para uma batalha decisiva. Apesar de seu longo histórico de vitórias, desta vez a vantagem não era dele. A luta foi feroz, mas no final Etelfrido foi derrotado e morto. Seu reinado chegou a um fim repentino e violento. Beda apresenta o conflito como sendo travado pelo destino de Eduíno, mas provavelmente era algo mais profundo do que isso. Por baixo da superfície, havia uma luta mais ampla por domínio entre dois reis poderosos, cada um buscando moldar o equilíbrio de poder nos primórdios da Inglaterra. Com a morte de Etelfrido, o longo exílio de Eduíno chegou ao fim e a coroa que ele havia perdido foi finalmente restaurada. Mas a vitória pertencia tanto a Redualdo quanto a Eduíno, um governante cuja força, determinação e senso de honra não só desafiaram as ameaças de Etelfrido, mas também derrubaram um dos mais formidáveis senhores da guerra da época. O legado de Etelfrido não terminou com sua morte, mas ao contrário, mudou os rumos do norte da Inglaterra por gerações. Quando ele caiu em batalha, seu reino passou para as mãos de seu rival, Eduíno da Nortúmbria, que reivindicou tanto Deira quanto Bernícia, unindo-os sob seu próprio governo. Enquanto isso, os filhos de Etelfrido, Ianfrido, Osvaldo e Ossuil foram forçados ao exílio no norte. A queda de Etelfrido marcou o que foi chamado de uma quase total reviravolta na política da região. O poder mudou abruptamente de uma dinastia para outra. No entanto, essa reviravolta não foi o fim de sua linhagem. Depois que Eduíno foi morto na Batalha de Hatfield Chase, o filho de Etelfrido, Eanfrido, recuperou brevemente Bernícia, e logo depois Osvaldo restaurou a autoridade da família sobre Bernícia e Deira, restabelecendo sua dominação. A partir desse momento, os descendentes de Etelfrido continuaram a governar a Nortúmbria até o início do século VIII. No entanto, houve uma transformação profunda dentro desse legado. O próprio Etelfrido havia sido um rei pagão, moldado pelos deuses antigos e pelas duras tradições de uma era de guerreiros. Seus filhos, criados no exílio entre reinos cristãos, retornaram não apenas como governantes, mas também como convertidos. Sob Osvaldo e Oswil especialmente, a Nortúmbria tornou-se um centro de poder cristão, e o antigo mundo pagão que havia definido a vida de Etelfrido começou a desaparecer. Dessa forma, seu legado é um contraste marcante. Ele forjou um reino através da guerra e do poder pagão, mas foram seus herdeiros que o levaram adiante para uma nova era religiosa, onde os deuses que ele havia honrado estavam gradualmente cedendo lugar à cruz. Agradeço muito a todos os meus membros. A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux e John Seitz. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, e em breve nos vemos em mais um Perfil Histórico.